processo de cura, né, que a gente estava falando nas questões das relações afetivas, amorosas, sexuais, né? Que era esse ponto que nós estávamos conversando. O que acontece com uma fada, né, ou um fado? Porque assim, nós mulheres achamos que nós somos vítimas dos homens. E não percebemos que tem homens que são vítimas das mulheres. Então, o mesmo processo que acontece com as fadas, também acontece com os fados. Quando um ser, vou chamar de ser, porque assim pelo menos engloba homens e mulheres. Quando um ser fada não conhece o seu corpo, não se conhece, ou diz, eu amo prazer, eu adoro prazer, mas é da boca para fora? Porque não consegue se entregar 100%, porque tem uma bolha de culpa, uma bolha de vergonha, uma bolha da educação formal, uma bolha da educação religiosa, uma bolha da educação moral, tem uma bolha de tagarelices aí, ou de bolhas de experiência, faz com que a gente não receba aquele momento ímpar como sagrado. Mas não era isso que eu estava falando, eu estou indo agora para um outro caminho. O caminho que eu estava falando era outro. Era uma outra linha de raciocínio, mas agora eu não lembro o que me levou. Era sobre como nós, fadas, nos deixamos pela culpa, pelo sentimento de querer curar outra pessoa. Aí nós nos perdemos de nós mesmos. Não, teve um outro fio. Eu tinha puxado um fio do acástico, mas agora não estou lembrando. Os registros, quando a gente tem terapeutas que vão além da técnica, que vão no DNA. Registros acásticos. Eu estava falando que tem terapeutas, que são terapeutas da técnica e do método. Isso. E tem terapeutas que eles se tornam terapeutas, porque ele consegue unificar todas as suas certificações e ele integra com o seu DNA e traz um novo método, uma nova técnica, integrando tudo aquilo que ele ou ela acessou, aprendeu, certificou. E que nem todo terapeuta é terapeuta com um propósito de elevação do planeta Terra, do seu sistema familiar, organizacional, da sua vida. E como é que nós somos pegas e pegos? Qual é a principal reclamação de nós, terapeuta? O dinheiro. Porque o dinheiro, nessa realidade, nesse século, é o que paga as contas. É o que paga os alimentos, é o que paga a diversão, é o que paga o conforto, é o que paga as despesas recorrentes, né? E o que acontece normalmente com a maioria dos terapeutas? Eles estão sem esse produto, sem esse recurso, porque esse recurso, esse produto, ele vem da sua energia. Se ele ou ela não está bem, ou porque tem alguma bolha, algum fractal que está ligado ou está preso a essa energia mais densa, mais transtornadora, mais sinistra, mais vampirizadora, está presa a uma cilada, uma armadilha, porque do mesmo jeito que há, e isso também é uma lei quântica, né? Do mesmo jeito que há armadilhas e ciladas na Terra, há armadilhas e ciladas no energético. E ninguém que esteja na fisicalidade está imune. E é importante a gente ver isso, porque o que acontece com o terapeuta? O terapeuta diz, mas como? Eu, fulana, beltrana, ciclana, que tenho isso, papapá, criei isso, integrei isso, não consigo fazer aquilo. Aí
essas frases, essa opinião, ou escutar da outra colega terapeuta. Mas como, fulana, você, fodástica terapeuta que fez isso, papapá, tá desse jeito? Isso reforça ainda mais a cilada e a armadilha. E aí vira como se você estivesse dentro de uma grande caverna, com uma grande aranha rainha, mais outras aranhas, que enredam cada vez mais você. Então, cada vez mais, a sua energia porque é a sua energia que atrai os clientes pagantes para que você possa lhes atender. Isso se o terapeuta é um terapeuta que atende gente, porque tem terapeuta que é mentor, né? Ele faz mentoria, ele faz curso, ele distribui, porque tem vários tipos e modalidades de terapeutas. Não tem só um tipo, né? Por que que eu tô trazendo isso? Porque aqui tem terapeutas. E todas as terapeutas tá fudida. Tá fudida, e aí não tem coragem de olhar a que tá fudida e terceiriza. Então, terceiriza porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, porque você falou isso, falou aquilo outro, porque você disse aquilo outro, porque isso, aquilo outro, porque isso, aquilo outro, e aí você se enreda mais ainda, mais ainda, mais ainda. Porém, se você olha essa imagem, você percebe que tem uma energia que, apesar de estar enredada, ela está pulsante. Mas o que que a aranha faz? Ela tenta cobrir cada vez mais, para quê? Para que aquela luzinha, ela não seja vista. Porque todos nós temos equipes de trabalho. Todos nós temos os nossos defensores, salvaguardadores, que fazem um livramento, que nos protege, nos acolhe, nos apoia, entendeu? Nos sustenta. E quando a gente está morrendo, vamos dizer assim, é aquele sinalzinho daquela luzinha piscando que faz como se fosse um radar, que faz com que essas diferentes equipes consigam nos encontrar, para conseguir nos remover daquele lugar. Porém, as forças de cilada e armadilha sabem também disso. E eles fazem de tudo para escurecer. E como é que se consegue escurecer? Com os vícios. Os pensamentos repetitivos e padrões repetitivos e de traumas e de dramas são vícios. Aquela frase, conheça a ti mesmo. Bom, se eu não conheço a mim mesmo, eu entro na mesma frequência, só mudou o batom, a roupa, o cabelo, blá, 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 mas estou eu ali com a mesma frequência do padrão repetitivo. Isso me enreda cada vez mais. Quem neste planeta Terra já não passou por traumas e dramas? Quem neste planeta Terra não fez escolhas erradas? Ou errou, ou equivocou, o raio que o parta? Todo mundo passou por isso. E não fique achando, porque a gente tem a mania de achar que o erro, a falha, o equívoco é nossa, porque aquela pessoa que eu admiro, que eu vejo, vige, nunca. É um santo, é uma santa, é um isso. Blá, blá. E essa é a grande prova de estar na fisicalidade. Todo mundo que está na fisicalidade passa pelas mesmas etapas de provação e de teste. Só que conheça-te a ti mesmo. Quando você começa a trilhar a jornada de conhecer a si mesmo, essa jornada faz com que você veja naquele ponto histórico aonde eu me paralisei, aonde eu me congelei, aonde é eu que sou o obstáculo, é eu que atrapalho, não é o outro. Porque você sempre está dizendo, porque fulano, beltrano, ciclano fez isso, fez aquilo outro, e por isso que eu estou assado, fritado, cozido. E você não vê que muitas vezes é você, não é o fulano, beltrano, ciclano. Só que você está tão... A caverna está ficando cada vez mais escura, que você não consegue ver mais nenhuma luzinha, nem a sua própria, que você não percebe que é você
que é o obstáculo. É você que atraiu tudo isso para que você pudesse utilizar. Conheça-te a ti mesmo e escale o fundo do poço. Ninguém cura ninguém. O terapeuta que acredita que vai curar A, B, C, D, ele já está na caverna. Escura, enlaçada, com um monte de aranhas, tentando prendê-lo e prendê-la cada vez mais. E a maioria de nós temos um sentimento: eu tenho que curar. Eu preciso curar meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, minha mãe, meu pai, meu tio, meu colega, meu cliente com corpo pagante. Eu preciso curar meu animal, meu isso, minha... E cada vez mais enreda nessa caverna escura, aonde cada vez mais a aranha coloca os seus fios, suas tessituras, e cada vez mais arrasta você como uma bolinha para o fundo da caverna. E quanto mais fundo da caverna você for, mais você se afasta de você. E quanto mais você se afasta de você, mais a culpa, o remorso, a tristeza, o abandono, a rejeição, a revolta, a ira, a fúria, o desespero, a angústia, a depressão e assim por diante vai aumentando cada vez mais. E com isso, os vampirizadores vão se aproximando cada vez mais. Sua equipe de trabalho, os seres que vêm te acompanhando, buscam encontrar o sinal e não conseguem encontrar o seu sinal. Por quê? Porque você está presa em tudo aquilo que não deveria ser prisão, e sim libertação. As vivências e as experiências nossas não são prisões, são libertações. Então, enquanto nós não tiramos o véu do que aconteceu conosco, o véu do que fizeram conosco, o véu do que eu estou fazendo comigo mesmo, o véu das experiências minhas, é como se eu estivesse patinando. E como sair disso? Né? Vem a pergunta, e como sair disso? Genivalda, identifiquei. Percebo que está ocorrendo isso comigo. Pois a minha vida financeira está uma merda. As minhas contas a pagar tá uma dificuldade tremenda, não estou conseguindo. Eu já fiz isso, aquilo outro, estou buscando estratégia, faço isso, aquilo outro, mas percebo que eu estou trabalhando para comer. E isso está me deixando insatisfeita, porque eu sei que eu sou mais isso, aquilo outro. Quanto mais você fica nessa frequência, mais você se enreda. Porque você está na frequência da acusação. Do apontar o dedo. Tá vendo? Tá vendo? Olha o que você está fazendo. E quanto mais você faz isso, mais a aranha puxa aquele novelho para o fundo da caverna. Então, e o que fazer? É ver. Simplesmente ver. Ver. E se oportunizar a passar por processos terapêuticos. Se o terapeuta não se oportuniza passar por processos terapêuticos com outros colegas, ele está enredado novamente nesse novelho e sendo arrastado para o fundo da caverna. Por quê? Porque ele acredita que ele é autossuficiente, que ele não precisa de ninguém e que ele dá conta de tudo. E ele tem vergonha de se expor as suas dores, suas cicatrizes, suas feridas abertas. E ele continua alimentando o mesmo padrão repetitivo, porque não é expor as feridas abertas. Eu exponho e eu dou um passo para frente.
que é ver. E ir saindo deste ver numa outra camada, numa outra dimensão, numa outra forma, até que eu dê conta de ver realmente aquela luz que está pulsando, que somente eu posso salvar a mim mesma. Ninguém salva ninguém. Ninguém cura ninguém. Ninguém muda ninguém. Somente você pode mudar você mesmo. A deusa, o Deus, ou o que você chama do seu religare, não julga. Quem se julga é você. Aí você atrai um monte de gente para continuar julgando você. E quando você atrai um monte de gente para continuar julgando você, mais você se afunda nas dívidas, na escassez, nos barulhos, nas confusões, nas ausências, nos conflitos. A única forma de sair desse fosso, desse abismo, é ver. E ver você. E no ver você, você ficar com você mesma. E saber dizer não naquilo que se requer dizer não. Saber dizer sim naquilo que se requer dizer sim. Saber dizer, preciso de um tempo. Me dê um tempo. Nas coisas que precisam se dar um tempo. E saber que a jornada de volta para casa, para sua casa, para você mesma, é um passo, mais um passo, um outro passo, um novo passo. Quando você perceber, você é você. A cura das fadas, nessa minha trajetória terapêutica, nessa minha trajetória como curadora, nessa minha trajetória como xamã, nessa minha trajetória como um líder, eu vi várias fadas e fados se perder de si mesmo. Porque não tiveram a coragem de se olhar no espelho. Tinham a coragem de olhar no espelho do outro, da outra. E tinha a coragem de apontar, tinha a audácia de apontar o erro do outro e da outra. E fazer uma lista de todos os defeitos do outro e da outra. E de esbravejar, e de gritar. E quando você faz isso, com o outro, com a outra, eu vou dar uma clareza para vocês, terapeutas. Vocês estão fazendo isso com Gaia. Vocês não nasceram para cagar, mijar, peidar, comer, fornicar, viajar, fazer isso, aquilo, outro. Essas funções são funções naturais. Faz parte desse corpo, dessa nave, desse teletransporte. Mas vocês nasceram para se curar, porque a cura de vocês é a cura de Gaia. Conheça-te a ti mesmo. Quando você conhece a ti mesmo, requer disciplina. Disciplina e compromisso. Para você passar pelo processo terapêutico e ter cartaz. E essas cartazes ir libertando você das couraças que você colocou em você mesma para não ser você. Então, o processo que nós vamos vivenciar a partir de agora é o processo da remoção dessas couraças que cada uma colocamos em cada uma. E o processo é o processo terapêutico. Não é um processo imediatista. Então, senhoras e senhores terapeutas,
saiam do lugar do imediatismo. Nós somos instrumentos. Nós facilitamos. Nós focalizamos. O ser atendido, em grupo, em coletivo ou individual, requererá compromisso e disciplina para conseguir fazer a mesma limpeza que vocês fazem nas suas casas, nos seus corpos, nas indústrias, nas ruas. Limpeza e limpeza. E a limpeza é contínua e permanente. Se você não organiza, não harmoniza a sua casa todo dia, observe depois de 30 dias como é que está a sua casa. Se você viaja 15 dias e deixa a sua casa fechada, volte depois de 15 dias, ou 30 dias, ou 40, ou 60 dias, observe como é que está a sua casa. A limpeza, ela tem um grande ensinamento para nós terapeutas. Nós não somos infalíveis. Nós somos terapeutas. Que requer, conheça-te a ti mesmo. Eu estou participando de um procedimento terapêutico que foi trazido num evento que foi convocado pela Egrégora Sétimo Universo, pela espiritualidade maior, e neste evento de contextualização do xamanismo ancestral Sétimo Universo, análise, reflexão e propositura, veio na propositura uma das pessoas integrantes trouxe a proposta do que o seu mentor solicitou, de fazer constelação sistêmica de cura da alma do pai. Porque o pai é o dinheiro. É o que traz o dinheiro. E uma constelação sistêmica de cura do pai divindade, Deus. E por consequência de cura da mãe divindade, a deusa. E nós temos nos símbolos, um dos símbolos da primeira etapa, da base, fundação, alicerce, enraizamento, que tem um comandante símbolo que fala muito deste lugar. Que talvez as pessoas ainda não tenham ampliado a sua consciência deste lugar. E estamos indo, acho que é para o 7º dia. Eu já tive 2 cartazes. Eu me permiti ter cartazes no processo que a focalizadora está focalizando este processo de cura. E está sendo fantástico porque ele é coletivo. Coletivo de pessoas terapeutas. E que temos o compromisso, a disciplina de 21 dias. E é uma leitura de uma carta. Uma primeira leitura, depois uma segunda leitura. E a focalizadora fica em contato com o mestre Hilarion e sua falange e sua frota e vai conduzindo, perguntando para cada uma. E aquelas que na sua vulnerabilidade se expõem e fala e traz as percepções, o que o corpo está trazendo, o que aquela frase reverberou e traz aquela lembrança do passado, aquele fragmento do passado que veio assim, ó, do nada. Se percebe-se o campo indo num aprofundamento além dessa realidade. Somos espíritos antigos. E se a gente não se conscientizar disso, que somos espíritos antigos, nós já reencarnamos aqui várias vezes. Já tivemos muitos pais biológicos, muitas mães biológicas, várias e várias vezes. Nós vamos continuar presas no aqui e agora desta vida que nós temos. E por consequência, nós não vamos ativar o processo de cura que há em mim. Hoje é Dia das Mães. Várias mães estão comemorando, outras não estão comemorando, outras estão chorando. Tá uma ebulição de sentimentos no planeta Terra, com essas mães biológicas.
Essas mães que tiveram filhos, seus filhos criaram. Essas mães que tiveram filhos e seus filhos morreram. Essas mães que tiveram os filhos e os filhos estão presos, estão na cadeia, estão no alcoolismo, nas drogas, nas outras drogas, estão isso, aquilo, outro. São uma ebulição dessas mães biológicas. E eu estou destacando. Eu mandei parabéns para todas as mães biológicas. Mães biológicas. Porque tem uma informação, uma cura que está na hora dessas mães biológicas acessarem. E eu estou falando com as mães biológicas terapeutas. Não estamos falando de mães espirituais, de mães de projeto, mães de ideias, de criação, que todas nós mulheres e homens somos. Sem exceção. Sem exceção. Mas as mães biológicas, se elas não curarem o ventre dela, como nós vamos curar o ventre da mãe Gaia? Tem mães biológicas que não admitem os seus filhos, porque tem vergonha do filho e da filha. Tem mães que ostentam seus filhos, como se eles fossem deuses. Onde está a força da terapeuta mãe biológica? Onde está a força do terapeuta pai biológico? São milênios, eras de conflitos deste biológico. Tem histórias na história da humanidade, coisas terríveis sobre o nascimento, sobre a criação, sobre o biológico. Essas memórias estão no planeta. Se as mães terapeutas se curam, é possível que seus filhos se curem também. E tem mães que tratam seus filhos e filhas como se ainda tivessem 4 anos de idade, 3 anos de idade, 7 anos de idade. E não permitem que seus filhos e filhas cresçam, amadureçam e se tornem pessoas de bem. E tem muitas mães biológicas, adultas, que parecem bebê, que não escolhem crescer. A sua cura, a minha cura, a nossa cura, é a cura de Gaia. A divindade, o sagrado, o transcendental, a espiritualidade não nos julga. Eles aguardam que nós acessemos o ser. E para acessar o ser, a jornada é efetivamente de limpeza. Quando você termina, uau, a casa ficou um brinco. Maravilhosa. E muitas vezes, fazer tudo sozinha não colabora, não contribui. Os grupos do Reiki Xamanismo Ancestral, da Escola de Mistérios, Sétimo Universo, Guardiãs da Segurança Planetária, Sétimo Universo, são grupos de apoio, para que a gente possa se apoiar mutuamente. Não é um grupo de crítica, não é um grupo de apontar o erro, é um grupo para que a gente possa se apoiar, para que a gente saia dessa caverna, que cada vez mais está indo mais fundo, e a gente perdendo a nossa essência e o nosso ser. Ser terapeuta é uma dádiva, é um chamado, é um convite. E o que você está fazendo com essa dádiva, com este convite? Aqui é a doutora Genivalda Cravo, Xamã Sétimo Universo, que também está se curando.